Olá, meus queridos, estamos chegando ao final dessa nossa série A Espera do Messias e hoje em especial a gente quer ver a chegada desse Messias. Quais foram as coisas extraordinárias que aconteceram no dia do nascimento de Jesus e alguns dias após, um pouquinho antes e um pouquinho depois. A gente vai ver os dois textos que falam do nascimento de Jesus, tanto em Mateus quanto de Lucas, e a gente vai ver alguns personagens, algumas características que são super importantes. A gente vai ver o nascimento de Jesus na estrebaria, os pastores, os anjos, os magos que vieram do Oriente e a estrela radiante em cima de Jesus. E o que isso significou para a gente? Essa tão esperada, né, a espera desse Messias maravilhoso que chegou, né, no Natal já há mais de 2000 anos, e a gente todos os anos no Natal celebra esta data tão maravilhosa. Então, meus queridos, não saiam daí, a gente quer começar este episódio em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, a gente está finalizando essa série aí. Na semana que vem a gente vai ter um episódio ao vivo, assim, bem especial, fazendo uma retrospectiva de todas as nossas devocionais das quintas-feiras durante a pandemia, né? Durante esse tempo de isolamento. A gente começou com uma série lá atrás sobre isolados e a gente caminhou sobre várias séries e vários episódios. A gente vai fazer uma retrospectiva na próxima semana. E hoje, em especial, meus queridos, a gente quer ver o nascimento, a chegada do Messias. Como que foi essa chegada? Como essa chegada tão esperada, esse nascimento tão esperado por muitos anos, como que foi, né? O que aconteceu? Quais as coisas que não eram comuns no nascimento da época que aconteceram com Jesus? E eu quero começar lendo o texto bíblico de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E a gente vai ver algumas características, eu vou lendo os textos e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, tá? Diz assim: Naqueles dias foi promulgado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, de quem estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, as primeiras coisas que chamam a atenção aqui no texto é o recenseamento. Não era muito normal naquela época, então foi promulgado o primeiro recenseamento. O que quer dizer? Contar todas as pessoas do reino. Isso os romanos faziam, né? Foi os romanos que inventaram isso, que começaram essa ideia do recenseamento, de contar as pessoas, e geralmente os recenseamentos eram feitos na sua própria cidade, mas esse em especial era para ser feito na cidade de origem, na cidade dos seus pais. Então José, que era de Belém, né, morava, né, em Nazaré, na Galiléia, e foi até Belém para fazer esse recenseamento. E as viagens na época demoravam muitos dias. Então, Maria já estava grávida, né? Eles já tinham casado, né? José e Maria já tinham casado e ela estava grávida.
E como era muito tempo de viagem, né, os caminhos eram distantes e difíceis na época, chegou lá e José na época, José tinha dinheiro, José era carpinteiro. Muitos dizem que Jesus nasceu numa estrebaria, né, nasceu no estábulo de animais porque ele não tinha dinheiro, porque era muito humilde, né, pobrezinho. Não, José tinha um emprego razoável, né, ele era marceneiro, era, né, uma profissão que era bem paga, né, na época. Então José tinha dinheiro. O problema é que, como muitas pessoas estavam vindo de vários lugares para fazer o recenseamento, não tinha mais lugar para eles. Então o que aconteceu? Ele começou a procurar lugares nas hospedagens e não tinha mais vaga para eles. Então Jesus nasceu numa estrebaria. E o que isso significa? Onde estavam os animais? Provavelmente era no inverno, né, frio, então precisava de abrigo, né? E as casas, as hospedagens, né, dá para se dizer assim, todos os lugares estavam cheios. E então, num desses locais ofereceram para Jesus, né, tem para Jesus, ofereceram para José e Maria, tem ali atrás uma estrebaria, né, onde os animais dormem, se vocês quiserem. Provavelmente era onde empregados dormiam junto com os animais, serventes. Então existia acomodações também para pessoas dentro dos estábulos. A gente sempre imagina que tiraram os bichos lá e Jesus deitou né, em qualquer lugar, e a manjedoura era um coxo. Então pegaram o coxo ali, limparam direitinho e botaram Jesus ali. E ele nasceu, então, primeira coisa, o Rei dos Reis, o Deus Supremo, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, nasceu aonde? Num lugar humilde, num lugar simples. Então o que isso ensina pra gente? Assim, que Jesus, tendo todo o poder, todo o reinado, todas as coisas, toda a pompa, nasceu num lugar simples, nasceu num lugar humilde, junto dos animais. Que quer dizer? Sendo pessoa como a gente, né? Encarnado, vivo ali, vivenciando essa encarnação ali, e já começando com dificuldades desde pequenininho, né? Desde o seu nascimento ali. Então Jesus foi, né, concebido, dá para se dizer assim, numa estrebaria onde os animais estão, por causa do frio e do que acontecia ali. Então alguns acontecimentos extraordinários, além, né, de Jesus, o Rei dos Reis, nascer numa estrebaria, alguns acontecimentos extraordinários surgiram naquele momento. Eu quero continuar a nossa leitura agora em Lucas 2, do versículo 8 até o versículo 20. É quando os anjos aparecem para os pastores, né, que estavam pastoreando. Então, como era um campo de animais, então provavelmente os pastores estavam pastoreando, e provavelmente devia ser né, tempo de lua cheia, então que os pastores continuavam no campo. Quando era muito escuro, eles não estavam no campo. Então diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite, por causa dos animais né, dos lobos e dos perigos. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram um para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam e admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então o texto de Lucas aqui faz um relato maravilhoso. Olha o
principal acontecimento extraordinário. Os pastores estavam no campo, na escuridão da noite, protegendo as suas ovelhas, protegendo os seus animais lá, e de repente a luz deu lugar à escuridão. O que quer dizer? A escuridão sumiu e uma luz resplandecente apareceu na frente deles, e era um anjo. Aquele medo que eles tinham daquela escuridão, de perigos e coisas, deu um novo sentido de alegria. Eles começaram a ficar alegres. Aquele silêncio num campo começou com o quê? Com os anjos, dá para dizer assim, anjos e arcanjos e toda a companhia celeste. A gente fala isso no nosso culto, louvando e glorificando a nosso Deus e falando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles a quem Ele quer bem. O que quer dizer? Para todos nós, para toda a população agora, nasceu o Salvador, o Cristo Jesus. E o sinal disso era, vocês vão lá para Belém e vão encontrar a mãe do menino e o pai do menino e a criança envolto em panos e numa manjedoura. E os pastores, ao ver a coisa sobrenatural acontecendo, aqueles anjos do céu cantando, a gente pode imaginar várias coisas assim, mas tentem imaginar vocês, aqueles anjos celestiais brilhando num campo, aquilo vindo, eles cantando, e isso deve ter sido uma coisa maravilhosa na vida daqueles pastores. Tanto que eles largaram tudo, abandonaram os animais, nem pensaram nos seus animais e foram direto ver o menino que tinha nascido. E chegando lá já tinha outras pessoas, né? O texto ali fala assim, todos que escutavam o que os pastores falaram que tinha acontecido com eles ficavam maravilhados. E Maria guardava aquilo no coração, porque o anjo já tinha aparecido para Maria, né? O texto não fala se é o mesmo anjo, mas provavelmente é o mesmo anjo, Gabriel, que contou para Maria do nascimento de Jesus, depois apareceu lá para José, provavelmente, né? O texto não fala, e Maria ficava com aquilo guardadinho no coração. Ela sabia, esse é o Filho de Deus, essas coisas que estão acontecendo que aos olhos humanos são extraordinárias, para Deus nada é impossível. E ela sabia que o menino que ela estava carregando nos braços dela ali, o menino que saiu dela, do ventre dela, era o Filho de Deus. E ela estava carregando ali nos braços o Filho de Deus. E os pastores vieram adorar, as pessoas que estavam na volta vieram adorar aquilo. E eu imagino um nascimento por si só, né? Eu não tive filhos naturais, mas eles nasceram para nós num dia especial, assim, um dia que a gente viu eles por primeira vez. O sentimento num nascimento é extraordinário. A mulher sofre ali no momento, mas depois que a criança nasce, tu carrega nos braços, aquilo é assombrosamente maravilhoso. E assim estava Maria, né, com o bebê Jesus. Além de tudo o normal, né, ela ainda tinha esse extra, esse sobrenatural, dela saber que o filho que ela estava carregando era o Filho de Deus. O que estava acontecendo ali iria acontecer algo muito maior, muito mais extraordinário. A gente sabe o resultado dessa história aí, mas o nascimento de Jesus, então, a primeira coisa extraordinária aconteceu, os anjos desceram do céu, louvando e glorificando a Deus por o nascimento de Jesus. Então imagina a festa que foi em Belém, ou pelo menos para esses pastores, de poder viver, né, toda essa glória celestial descendo aqui na terra no menino Jesus. E aí entra outra história sobrenatural que está lá no livro de Mateus, e eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, Mateus, no capítulo 2, no início do Novo Testamento lá, a visita dos magos. Outra coisa extraordinária sobre o nascimento de Jesus. E o texto aqui, né, de Mateus vai dar para a gente uma ideia. Então, busquem lá Mateus 2, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, né, desses magos
né, ou desses reis, né? A gente não sabe se eles eram reis, se eles eram só magos. Provavelmente eles eram astrônomos, né, que estudavam as estrelas. Provavelmente também na Bíblia a gente vê Daniel sendo chamado, lá em Daniel capítulo 5 a gente vê ele sendo chamado de mago também. Às vezes eram feiticeiros, pessoas que faziam magia, pessoas que estudavam a ciência na época, né? Pessoas que estudavam a astronomia, né? As estrelas, os astros, conseguiam contar os dias, os anos. Então essas pessoas eram os sábios da época. E diz que vieram do Oriente. Ele não diz aqui o número, né, de reis também, a gente sempre diz 3 reis, né, e depois a gente vai ver o porquê desses 3 reis ali. E eles vieram e chegaram na cidade e provavelmente por serem reis, eles não viajavam sozinhos, pelos perigos das viagens e coisa, provavelmente eles viajavam com todo o seu exército, com todos, né, os seus serventes, todas as pessoas, então eram caravanas de carruagens. Então quando chegaram, né, lá em Jerusalém, as pessoas, uou, quem é esses que estão chegando? E tipo, chegaram fazendo arruaça e perguntando, cadê o rei dos judeus que nasceu, que a gente viu a estrela deles no Oriente, e a gente sabe que ele está por aqui, né? A gente olhou de longe, descobriu que veio por aqui, então onde é que está? E óbvio que isso mexe com a cidade, né? Imagina quando chega, a gente vai pensar hoje em dia, né? Se chega o presidente da República aqui em Vila Velha, é óbvio que vão fazer arruaça, vamos, né, fazer pompas e coisas. Então era o que aconteceram, assim. E o Herodes ficou, interessante. E olha o que aconteceu aqui. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. e era muita gente em Jerusalém na época. E diz assim, então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia. Lembra quando a gente estudou lá as profecias? Em Belém ele tinha que nascer, porque está escrito por meio do profeta. E você, Belém, da terra de Judá, de modo algum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, né, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Então, os magos não vieram no mesmo dia do nascimento de Jesus, né? Os reis não vieram no mesmo dia do nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus já estava em um quarto, já estava numa casa, não continuava na estrebaria, né? Sempre nas histórias de Natal a gente põe os magos ali junto na estrebaria. Aqui em casa a gente tem vários presépios e sempre os magos estão ali junto. Provavelmente já tinha passado tempos, né, do nascimento de Jesus. Alguns historiadores até dizem que meses, né, já tinha se passado, alguns outros dizem alguns dias, algumas semanas, né, ou poucos dias. Então, não tem com exatidão para a gente saber. Então, Herodes pergunta aqui. E enviando a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiver encontrado, avise-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram do oriente ia adiante deles, até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Os magos foram guiados por quê? Por uma estrela. E vários cientistas, várias pessoas que estudam, né, a época antiga, a época de Jesus, existe até cálculos que com exatidão, assim, Jesus nasceu entre 2 ou 6 antes de Jesus, né, antes de Cristo. Ele é o historiador que datou, né, a primeira vez o mundo nosso, né, cronológico, a partir do nascimento de Cristo Jesus, deu uma erradinha e eles não quiseram consertar depois de anos o que ele tinha descoberto, mas esse não é o ponto. Então o ponto é que eles foram guiados por uma estrela e várias pessoas tentam justificar, era uma estrela cadente, mas o que me chama a atenção dessa estrela é que ela foi e parou em cima da casa onde estava o menino. Uma estrela cadente vai e cai, né? Só passa assim, né? Quando eu era menino pequeno,
A gente olhava as estrelas cadentes no céu, minha mãe sempre dizia, faz um pedido, uma estrela cadente, né? Essas brincadeiras de criança. A gente vê várias estrelas cadentes, né, durante o mundo, mas essa estrela em especial foi e parou em cima da casa onde estava o menino. Não era uma estrela comum. O que me faz lembrar lá do povo de Israel caminhando no deserto, vocês lembram da história? Que de dia era uma nuvem, né, que guiava o povo, né, uma nuvem de fumaça que guiava o povo, e de noite era um fogo que ia na frente do povo. Eu fico imaginando, óbvio que isso era Deus, né? Essa estrela era Deus, né, guiando os magos até na casa onde estava o menino. E o texto aqui fala de casa. Né? Antes era na estrebaria, agora é na casa, assim como eu falei para vocês antes. Então, a coisa extraordinária é eles conseguirem ver essa estrela. E não só os magos, todas as pessoas da volta vendo isso, né? E os reis chegaram e viram o menino lá, e eles entregaram para eles ouro, incenso e mirra. E daí a ideia de para que ter 3 magos, né? Então eles dizem que eram 3, provavelmente porque entregaram, né? Cada um deles entregou um tipo de presente. E esse presente ajudou depois a família de Jesus, né, quando eles fugiram para o Egito, ficaram um tempo de, dá para se dizer assim, de exílio, né, escondidos lá no Egito, porque Herodes mandou depois matar todas as crianças até 2 anos. Então, daí, né, essa coisa de não saber exatamente, né, o período depois que os magos vieram do nascimento de Jesus. Mas o ponto aqui não é isso. O ponto aqui é que reis vieram visitar o nosso rei. Reis se prostraram diante de Jesus. Provavelmente esses reis já tinham estudado, né, das promessas do Messias, das promessas do envio do Salvador. E eles tinham essa certeza maravilhosa, que o Salvador ia nascer. E foram guiados por um acontecimento extraordinário. A estrela que guiou eles, iluminou o caminho deles até onde estava Jesus. E o que eles fizeram? Não tiveram outra coisa mais a fazer. Se prostraram e entregaram presentes a Jesus. E é o que a gente faz hoje em dia. A gente se prostra e entrega presentes para Jesus. Mas eu ia dizer, que presente que a gente entrega para Jesus? Cada vez que a gente leva a palavra de Jesus ao coração de outra pessoa, né? Cada vez, a gente viu esses dias num dos textos, cada vez que a gente alimenta, né, uma pessoa que precisa ser alimentada, a mim vocês alimentaram. Cada vez que vocês fazem uma dessas coisas a um desses meus pequeninos, o texto lá fala, vocês fizeram para mim, né, para Jesus. Então, cada vez que a gente faz esse tipo de coisa, a gente está fazendo isso para Jesus. Então, o que significa essa história? Essa espera maravilhosa do Messias e essa chegada extraordinária com anjos, com pastores, com magos, com estrela, com estrebaria, com um salvamento, né, fuga para o Egito. Mostra o quê? Que Jesus é o nosso rei. Nosso rei, o rei celestial, Cristo Jesus, desceu do céu, se encarnou e nasceu humilde numa estrebaria. Mas ele é também o quê? A nossa estrela guia. Assim como a estrela guiou os magos até onde estava Jesus. Jesus é a nossa estrela guia, que nos guia todos os dias, que ilumina o nosso caminho em meio à escuridão. A gente falou que muitos andam na escuridão na nossa volta, meus queridos. E se a gente não começar a iluminar o caminho dessas pessoas, eles vão continuar vivendo na escuridão sempre. Jesus é o nosso Salvador, é a nossa esperança. O nosso bom pastor, os pastores foram lá visitar Jesus, né? Abandonaram o que eles estavam fazendo e foram lá homenagear Jesus também. E Jesus é o nosso pastor, humilde, a nossa realeza, o nosso brilho celestial que está conosco todos os dias. Então, meus queridos, agora nesse tempo de Natal, um tempo tão bonito, lembra de compartilhar o amor de Jesus com mais pessoas. Quantos, quem sabe, da tua família não conhece essa história maravilhosa do nascimento de Cristo Jesus? Quando vocês estiverem aí celebrando a ceia de Natal em família, peçam, deixa eu ler para vocês aqui a história do porquê que a gente está reunido aqui. Se reúnam em família, se reúnam em amigos, né? Desde que a pandemia permita a gente poder fazer isso, né, com um grupo familiar nosso.
nós. Mas lembre no grupo familiar nosso, o real motivo por a gente estar celebrando essa ceia é o nascimento, esse Messias, o Deus conosco que está. É o que nós celebramos no Natal. E o meu desejo, queridos, para vocês é que tenham um Natal super abençoado. Que esse menino Jesus possa abençoar a vida de vocês, iluminar a vida de vocês, assim como ele vem iluminando a minha vida. E que vocês possam iluminar a vida de mais pessoas em volta de você. E ficamos por aqui, né? Essa é a nossa última devoção desse ano. Na semana que vem a gente vai fazer uma devoção ao vivo, então não perca, a semana que vem a gente vai fazer uma retrospectiva e falar de algumas coisas boas que aconteceram durante esse ano, e a gente vai fazer ela ao vivo com interação, então vocês podem perguntar, participar da nossa reunião, então não percam isso na semana que vem. E eu quero terminar, né, este momento com uma oração, então feche seus olhos e oramos a Deus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por esses devocionais que tu vens tão bondosamente nos iluminando durante todo esse tempo de pandemia. Que possamos, Deus, utilizar esses meios eletrônicos também para compartilhar este amor com mais e mais pessoas. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Tu conheces os nossos desejos, as nossas angústias, e o nosso maior desejo nesse Natal é poder estar com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama. Te pedimos, Deus, que Tu nos abençoe, que Tu nos proteja, que Tu sempre esteja ao nosso lado como Tu prometeste, o Deus Emanuel, o Messias que chegou no Natal e que é o Deus conosco, que está conosco aqui todos os dias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, ficamos por aqui. Como eu sempre digo, se você está gostando desses vídeos aí, deixa seu like pra gente aí, se inscreve no canal e compartilha isso com mais e mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoados assim como vocês foram. Então, um abraço, fique na paz e até o próximo.